esta rua fosse minha. Um projeto do Centro de Documentação de Ilhavo, da Câmara Municipal, dedicado aos estudos topónimos do município. Um projeto feito por todos e para todos. No programa de hoje, vamos conhecer a pessoa que deu nome à rua perpendicular à Rua Sargento João Nunes Redondo, o concelheiro Cunha e Sousa, a qual também foi conhecida como Rua do Ceguinho. Este topónimo foi uma proposta da Comissão Municipal de Toponímia, datada de 17 de abril de 1991. José Ferreira da Cunha e Sousa nasceu em Ilhavo a 5 de abril de 1813, filho do juiz dos órfãos Manuel Ferreira da Cunha e Rita Pinheiro de Queiroz. Quanto ao percurso académico, não parece existir consenso entre os diversos autores. Porém, sabemos que frequentou o Liceu de Aveiro e que pretendia matricular-se em 1829 na Universidade de Coimbra, o que não chegou a concretizar-se dada a prisão do pai. Mas, como salienta Amar Neves, o exercício de alguns cargos ao longo da sua vida pressupõe que tenha educação superior, como é o caso da ocupação das funções de regedor da Junta da Paróquia de Ilhavo, em 1837. A prisão de seu pai, devido à perseguição que Dom Miguel exerceu sobre apoiantes liberais, obrigou-o a abandonar os estudos para promover o sustento da família. Durante este período, dedica-se ao ensino e ao trabalho em diversos cartórios. A época conturbada das lutas entre liberais e absolutistas revelaram-se tempos difíceis. Apesar de todas as dificuldades, conseguiu ascender a cargos de relevância devido à elevada competência e dedicação que demonstrava em todos os lugares que ocupava. Em 1840, foi nomeado primeiro oficial do Governo Civil de Aveiro e em 3 de novembro de 1858, promovido a secretário-geral do Governo Civil de Aveiro. Em 1866, foi nomeado governador civil de Faro, algo que à primeira vista nos pode parecer como uma promoção. Contudo, fontes da época relatam que esta transferência se tratou de uma vingança política ao afastá-lo da região de Aveiro. Esta nomeação foi revogada, tendo sido transferido a 4 de junho de 1868 para Viseu. E será como governador civil que irá conhecer diversos pontos do país: Leiria, Coimbra, Viseu, Santarém, Porto Alegre e Faro, entre os anos de 1868 e 1878. Reconhecido sempre como um funcionário exemplar e muito dedicado, deu o seu valor reconhecido em 1867 ao ser condecorado com a Comenda da Ordem de Cristo e em 1871 foi agraciado com o título de concelheiro. Em 1879 solicitou a aposentação, que lhe foi concedida no ano seguinte. A reforma permitiu-lhe, além do regresso à sua terra natal, a possibilidade de se dedicar a algumas causas e instituições públicas, como é o caso da Irmandade de Santa Joana Princesa, a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro e o Teatro Aveirense. Presidiu igualmente durante vários anos a Caixa Económica de Aveiro e chegou mesmo, em 1890, a ser nomeado governador civil deste distrito. Faleceu a 19 de novembro de 1912. De seguida, vamos ouvir os testemunhos de Fátima Fradinho e Duarte Santiago, que nos vão contar as suas memórias das vivências ocorridas nesta rua. O Ceguinho, ou Beco do Ceguinho, é assim, vivi lá 16 anos. Foram anos maravilhosos, principalmente por ter uma vizinha excelente. Foi espetacular. Tenho muitas saudades. Em relação à rua, era uma rua muito alegre. Uma rua que tinha um pouquinho de tudo. Tinha, para começar, um barbeiro. A seguir havia uma, como agora se diz, tempos livres, uma salinha de tempos livres para os meninos de ocupação, que era a Mariazinha, que tomava conta dos meninos, e então aí tornava-se uma rua muito alegre, porque havia sempre crianças a brincar, a falar, a cantar, porque não havia aqui, não tinha condições, que agora não poderia ser, mas que antigamente tudo era bom, porque não havia melhor. Não havia onde pôr os filhos, e aquela senhora, apesar da deficiência dela espetacular, uma senhora espetacular, que tomou conta de muitos e muitos meninos. Tinha uma cama ao lado das secretárias, mas secretárias que ela tinha uma caminha ao lado para quando algum estivesse doente, ela deitava-os lá até as mães virem de trabalho. Depois a seguir existiu. Havia lá uma senhora que matava porcos para vender a carne, que era a senhora Maria da carne, que era encostada à minha tia Bita.
E então vinham pessoas lá comprar carne, que agora era impossível, né? Fazer-se uma coisa dessas. Depois havia a loja do Senhor Domingos, que era ceguinho e que comercializavam a mercearia, mas tinha a outra parte dele ter um dom especial de endireitar as pessoas, endireita. Eu não fui assim muito crente a essas coisas, tinha receio, mas tive uma experiência que levei lá o meu filho que se levantou de manhã e não andava e chorava que lhe doía um pé. E eu, antes de o levar para o infantário, para a creche aqui da fábrica, fui lá e o garoto saiu de lá a andar e já não lhe doía o pé. Se sim, se não, o rapaz veio andar. Pronto. Depois íamos mais lá para o nosso lado, tínhamos mais garotos a brincar, que eras tu e a tua irmã, o meu André, os patoilinhos, e vinham deles do bairro do Peralta e era ali uma brincadeira pegada. Havia também o secateiro, que dava muita alegria, muito movimento. E depois, mais tarde, uma carpintaria, que era a de Jorge, o meu primo, que também dava muito movimento ali à rua. Alegria, movimento, ver pessoas. Pronto, depois mais tarde houve lá um cabeleireiro, que é a Carmilde. Tínhamos um pouquinho de tudo ali. Tínhamos depois a Maria Virgínia, que era costureira, mais tarde. A Dona Betinha e o marido do Tibério. E o meu tio, o João de Almeida. O meu tio João de Almeida morou sempre ali. Ai, o meu tio. O meu tio, se fosse a falar, era um dia inteiro, era um espetáculo. Sabia as histórias de tudo, falava muito de teatro. Perdi-lo e achá-lo era a gente estar sentadas no sofá e ele no outro ia-lhe a contar-nos as histórias do teatro. Pintava a louça, pintava a mão para ele e era uma doçura estar a ouvi-lo, porque ele realmente era um homem que tinha muito conhecimento, lia muito calmo, muito atencioso, bondoso. Eu sou suspeita porque sou sobrinha, mas era uma maravilha estar a falar com ele. Era a gente esquecer as horas passarem, a contar coisas da Vista Alegre, sabia tudo. Foi pintor e foi chefe da pintura da fábrica. E é assim que eu tenho a minha ideia da rua. Era a Rua do Ceguinho, agora passou a ser a Rua de Conselheiro Cunha e Sousa. Pois na minha rua havia lá realmente o Sr. António Rodrigues, que era notário. Depois havia o Júlio Balcão, tinha um negócio de ferro, vendia ferro. Depois havia também a Sra. A Lídia Paz, muito antiga lá na rua, que era a mãe do João Carlos, que teve lá os quadros também. Encaixilhavam os quadros, era um caixilho. E depois havia lá também o Ceguinho, era o Ceguinho mesmo, por isso lhe puseram a Rua do Ceguinho, que ele esteve no Brasil e lá chegou no Brasil e veio para cá depois. E então era o nosso indireita da rua. Agora quem endireita é a filha. E havia mais nessa célebre rua a carpintaria do Jorge, havia a sucateira do António Labrador, havia uma senhora também, a Sra. Armandina, que trabalhava na Vista Alegre. Aquilo ali, a rua terminava no outro lado e é o que há na Rua do Ceguinho. O João de Almeida, eu também queria falar nele, que era pintor na Vista Alegre. João de Almeida, que já faleceu. Havia o Sr. Américo também, o meu cabeleireiro, o meu barbeiro, digo. Ele é que fazia a barba e cortava o cabelo. Era um excelente homem, pá. Tinha lá a montra das porcelanas, ainda tem, claro, que é dos filhos. Havia também a Mariazinha, que tomava conta dos meninos, que fazia lá, era uma creche, e ela tomava conta deles. Gostou das memórias que ouviu? Partilhe também um testemunho sobre a sua rua. Conte-nos algumas curiosidades e tradições. Traga-nos fotos antigas. Para tal, contacte o Centro de Documentação de Ilhavo ligando para o número 234 092 496 ou envie-nos uma mensagem para cdi@cm-ilhavo.pt. Contacte-nos e iremos ao seu encontro para fazer a recolha do seu testemunho. Com o projeto Se Esta Rua Fosse Minha, oferecemos o passado como um presente para o futuro da nossa terra.